Olá, hoje a gente vai fazer um mergulho na narrativa da vida de Jesus, olhando especificamente para o material que a gente analisou, o texto A Vida de Jesus.txt. Isso aí, a ideia é entender o fio condutor dessa história, né? E o significado que essa fonte específica dá para ela. Exato. E, bom, o texto usa principalmente os evangelhos, claro, mas ele menciona também referências históricas. Cita Flávio Joséfo, Tácito. Que são interessantes, segundo o material, por serem testemunhos de fora, né? Não cristãos. Isso. E também escritos da igreja primitiva, Eusébio, os patrísticos. O ponto de partida que o texto sugere é bem forte, né? A preexistência, lá de João 1:1. No princípio era o Verbo. E logo em seguida a encarnação. Deus se tornando humano, e essa chegada no mundo é marcada pela simplicidade. Manjedoura, Maria e José. Exato. E essa criação em Nazaré, um lugar super comum, o texto destaca como algo chave. Aham. A ideia ali é que, vivendo a nossa condição, né, Jesus desenvolveria compaixão pelas nossas fraquezas. O texto até cita Hebreus para reforçar isso. Faz sentido. E tem aquele episódio dele menino, aos 12 anos, no templo, debatendo com os doutores da lei. Sim, Lucas registra isso. E a fonte aponta ali, tipo, um primeiro sinal da identidade dele, da missão, quando ele fala que estava cuidando dos negócios do pai. E essa consciência, ela parece dar um salto, né? Ganha um marco público anos depois, com o batismo por João Batista. E ele já teria uns 30 anos, certo? Isso, por volta dos 30. E o texto descreve isso como o início mesmo do ministério público. Tem aquela voz do céu. Sim, Mateus 3,17. E daí pra frente, segundo a narrativa, são uns 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos bem intensos. De pregação, curas, mas o texto frisa que o foco era sempre nas pessoas, sabe? Não era poder, não era fama. E a autoridade dele, segundo a fonte, vinha muito dessa coerência, né, entre o que ele falava e o que ele vivia. Exatamente. E o que é fascinante ali, na leitura, é o quanto esses ensinamentos soavam revolucionários para a época. Totalmente. Tipo, amar os inimigos, quem quiser ser grande, que sirva, valorizar a humildade, os pobres em espírito. Sim, era um contraste gritante, né? O texto bate muito nessa tecla, o contraste com o legalismo da época. Exato, o foco era outro. Era no coração, na intenção. E numa inclusão, assim, radical. Pecadores, leprosos, publicanos, todo mundo era acolhido. A mensagem era para aliviar, né? Não para botar mais peso nas costas das pessoas. Isso. E falando em ações, não dá para ignorar os milagres que o texto descreve. Ah, sim. São muitos. E o material não os apresenta só como demonstração de poder, né? Não. Parecem mais sinais de compaixão, de restauração, acalmar a tempestade, andar sobre as águas, a multiplicação dos pães. As curas. Até a ressurreição de Lázaro. E tem um ponto que eu acho muito interessante. Qual? O tratamento individualizado que a fonte destaca. A mulher pega em adultério, o cego de nascença, o ladrão na cruz. Cada história é uma história. É verdade. Uma atenção específica, um gesto de compaixão, de perdão, de cura para cada um. Mas essa postura toda, essa mensagem, ela, claro, gerou conflito. Inevitavelmente, o texto deixa bem claro que Jesus incomodou. Incomodou as lideranças religiosas judaicas, incomodou o poder político romano. Mas a narrativa insiste que o reino que ele pregava não era daqui, né? Era um reino no coração. Exato, e essa tensão foi crescendo, crescendo, até que, segundo a fonte, culmina na traição por Judas, um dos 12. E a partir dali os eventos se precipitam, né? A prisão, o que o texto chama de um julgamento injusto, o sofrimento físico, que é descrito como brutal, açoites, a coroa de espinhos e, finalmente, a crucificação. E o texto destaca aquele brado final de João: está consumado. É, forte. E se a gente conecta isso com o quadro maior que o texto está pintando, a cruz não é vista ali como uma derrota, de jeito nenhum. Não, né? É o contrário. É o ápice do amor divino, um sacrifício voluntário. A fonte até usa Isaías para interpretar esse momento, falando das transgressões, das feridas. Entendi. A cruz como uma ponte, então. O ponto máximo dessa entrega pela humanidade na visão do texto. Exatamente. Mas a história não termina aí, claro. Claro que não. O clímax mesmo para a narrativa é a ressurreição, ao terceiro dia. O texto, essa é a prova final, a prova da divindade de Jesus, da verdade do que ele disse.
E as aparições depois para os discípulos vêm para reforçar essa convicção toda. A ressurreição é descrita ali quase como a assinatura de Deus, sabe? Boa imagem. O fundamento da fé cristã segundo o texto. Exato. É o evento que valida tudo, na perspectiva da fonte. E depois de 40 dias, o texto relata a ascensão. E deixa uma dupla promessa, né? Sim, a de que ele voltaria, citando Atos. E a de que estaria sempre presente com os seguidores. Aquela frase de Mateus, estarei convosco todos os dias. Uhum. Então, resumindo essa nossa análise do material, a gente vê o desenho de uma trajetória bem única, né? Com certeza. Do verbo eterno que se faz carne, passa pela experiência humana completa, ensina de um jeito revolucionário, cura, sofre, morre. E ressurge como Senhor. A ênfase central que o texto deixa pra gente é muito sobre amor, sacrifício e redenção. E o legado disso tudo, como o texto descreve no final, é gigantesco. Sim, a fé de milhões ao longo dos séculos, um impacto cultural que a gente nem consegue medir direito e a transformação de vidas que continua, né? O texto termina dizendo que a figura de Jesus permanece como um convite. Cita até Apocalipse. Isso. E acho que isso levanta uma questão importante pra gente pensar, né? O que será que tem nessa narrativa, a de 2000 anos atrás, que faz com que ela ainda ressoe tão fundo, que continue a inspirar tanta gente hoje? Fica aí a reflexão.